Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar Gadali Prostland, falando sobre o Xelinho Careflow. Conosco hoje estamos o Svecker, nosso parceiro de negócios no exterior, o Gohan, Dr. Siena, Dr. André Cavalcante e o Dr. Xelinho, conversando com a gente sobre técnicas cirúrgicas usando esses dois dispositivos. Svecker, com você. Boa noite a todos. Eu lhes dou calorosas boas-vindas. É um prazer lhes dar as boas-vindas em nome da Gadali, da Prostagland. Vamos falar sobre o aumento benigno da próstata, como tratar, como melhorar a segurança e o conforto dos pacientes. Vamos falar sobre o catéter Schelin e sobre o CoreFlow. É uma honra apresentar também aqui os palestrantes e um moderador, Dr. André Cavalcante, que é um urologista que vem trabalhando conosco na introdução das novas técnicas no Brasil. Ele trabalha do Rio de Janeiro. Yoram Dibner, que é o diretor de vendas e marketing na Prostalund, e ele é responsável pela apresentação, introdução de toda essa tecnologia no mundo inteiro. Ele trabalha da Suécia, ele é sueco. O Dr. João Paulo Siena, urologista, consultor, que também trabalha de uma cidade linda, Florença, na Itália. Esteve profundamente envolvido com o uso de técnicas minimamente invasivas e vai compartilhar a sua experiência com o catéter Schelin. E o Dr. Schelin, que é um urologista consultor que fica em outra cidade adorável, Kalmar, na Suécia. E ele vai falar sobre o CoreFlow e vai falar também sobre a sua experiência com o catéter Schelin nos procedimentos do tipo TURP. E também o Dr. Schelin é o inventor dessas tecnologias que estamos aqui discutindo. Sem mais delongas, então, passo a palavra ao Dr. André para que abra a sessão. Faça a apresentação e moderação, então, do painel das várias apresentações que teremos aqui. Boa noite.
Eu sou Yoran Dibner. Eu sou diretor de marketing e vendas para a ProstaLund. Nós somos uma empresa sueca que vem atuando no mercado desde os anos 90. O principal enfoque foi o Core Therm, que é o nosso tratamento, que é um tratamento de ablação por calor, usando a tecnologia de micro-ondas, e que foi depois mais desenvolvida e foi transformada no conceito Core Therm. Somos uma empresa de capital aberto, nós temos ações no mercado de ações sueco. O principal enfoque dessa noite na apresentação é o que vocês veem aqui à esquerda, que é o catéter Schelling. E à direita nós temos o stent Core Flow Soft. Será uma boa ideia, acredito eu, entenderem melhor onde esses dois dispositivos são usados, qual a sua proveniência e como foram desenvolvidos. No geral, o que vem aqui, portanto, é o nosso portfólio de produtos, que consiste no catéter Schelling, que fica à esquerda, a máquina Core Therm, o catéter Core Therm e à direita o stent Soft Core Flow. O catéter Schelling foi inventado para fornecer anestesia local na próstata, antes aí da realização do tratamento Core Therm, que é o tratamento que está aqui no meio. Ao realizar o tratamento Core Therm, a próstata então fica edemaciada e precisa de algum tipo de alívio pós-tratamento. É por isso que existe essa ideia de um stent mais macio, que poderia ser utilizado em vez de um catéter residente depois do procedimento. Essa é a ideia, portanto, e esse desenvolvimento foi feito, portanto, para aprimorar o conceito do Core Therm. Durante os últimos anos, nós descobrimos que o catéter Schelling pode ser aplicado em outras áreas com relação a tratamentos prostáticos. Temos também outros tipos de catéter que têm outras áreas de utilização. Vocês ouvirão falar mais aqui, Dr. Siena, Dr. Schelling falarão disso mais tarde, hoje à noite. O conceito Core Therm, temos aqui então o nosso conceito, é uma terapia que já foi desenvolvida há mais de 25 anos. E há evidência que podemos promover o alívio de sintomas, assim como ocorre com a cirurgia. O tratamento pode ser realizado no ambiente de clínica, com anestesia local, e o paciente pode ser liberado logo após o tratamento. Já que é um procedimento minimamente invasivo, existe um risco reduzido para os eventos adversos graves. É um método que foi aprovado não apenas para uso na Europa, mas também nos Estados Unidos, na China também, mas ainda não foi aprovado no Brasil. Como eu disse, nós temos aqui os desenvolvimentos. Nós tínhamos a terapia de micro-ondas transuretral, chamada de TUMT, que é baseada num tratamento de alta energia, alta entrega de energia, e a antena já está aprovada. Nós temos, então, um método reproduzível, preciso. Nós medimos, nesse caso aqui, a temperatura durante o tratamento. E isso nos dá a possibilidade de calcular em tempo real o que é necessário. Esse é um desenvolvimento muito importante nessa área. Com o catéter Schelling, irão conhecer mais sobre ele daqui a pouquinho, nós podemos oferecer um tratamento isento de dor. Podemos aí, claro, com o apoio da anestesia local, mais adrenalina que é injetada na próstata. A adrenalina faz com que o tratamento não leve mais do que 40 minutos, na média. Perdão, gente, de 8 a 9 minutos, não leva mais do que 10 minutos.
Medimos a dose de energia que é fornecida no local e nós usamos isso para ter um endpoint secundário do tratamento. E com o StandSoft, que é o Core Flow, que vão conhecer mais, podemos substituir o catéter pós-tratamento. E fica muito mais confortável para o paciente. E reduz o risco de infecção do trato urinário. Temos aqui, portanto, um método que cresce em número de utilizações nos países nórdicos, na Suécia, onde corresponde já a 20% praticamente de todos os tratamentos que são utilizados para a hiperplasia benigna da próstata. Historicamente, era utilizado para os pacientes mais idosos, mais frágeis, que não podiam passar por cirurgia, mas agora, com a falta de leitos hospitalares, com a falta de anestesistas, enfermeiros, se tornou um método muito mais popular na Suécia, no nosso país. E os pacientes estão pedindo esse tipo de tratamento minimamente invasivo também. Nós temos uma nova plataforma que é aprovada pela MDR, que é a nova regulamentação em vigor na Europa. É um padrão de qualidade impressionante, nesse caso, MDR. Vocês podem ver aqui, então, a plataforma que está muito mais moderna. Nós agregamos vários recursos para melhorar a segurança e também melhorar aí a facilidade de uso para os operadores e para os cirurgiões. CoreTherm, temos muitos documentos, muitos estudos que foram realizados. Nós temos 3 teses de doutorado do CoreTherm. Claro que não vou falar sobre todos os desenvolvimentos, mas eu gostaria de destacar aqui os principais estudos que foram realizados. Como eu mencionei, já a evidência de CoreTherm entrega ou dá o mesmo nível de alívio de sintomas que uma cirurgia, são os mesmos resultados que esperaríamos. Não há diferença estatística significativa nesse estudo randomizado, prospectivo, que foi realizado nos Estados Unidos. Isso foi realizado há cerca de 15 anos, também na Escandinávia. Aqui embaixo, podemos ver aqui os resultados de segurança, que, claro, favorece o CoreTherm, porque é uma terapia minimamente invasiva. Aqui o score IPSS, nós temos aqui o score ao longo do período de 5 anos, como podem ver, mostrando a semelhança entre o TURP e o CoreTherm. E assim que vemos, nós temos o ultrassom transuretral, transretal, na verdade, para ver aí a cirurgia, podemos ver o resultado. Podemos tratar também as glândulas grandes, os pacientes que têm, na verdade, próstatas que têm mais de 80 ml, não há muitas opções para esse tipo de paciente. Nós, então, temos essa tese, que foi apresentada há 2 anos, e ele apresentou esse estudo de maneira retrospectiva. Ele analisou 570 homens que haviam sido tratados com CoreTherm, todos com tamanho de próstata superior a 80 ml. Podemos ver os resultados de acompanhamento mediano, superior a 10 anos, e, na verdade, nós tivemos, então, aqui um pouquinho mais de 10% que apenas precisou de retratamento. Essa foi a publicação no periódico nórdico, em agosto do ano passado. O último estudo que vamos avaliar é esse daqui. Não foi publicado, foi apresentado apenas, e é um registro sueco. E a pesquisa avaliou e demonstrou que o CoreTherm
reduz o risco de desenvolvimento de câncer prostático quando você compara com a terapia TURP. E também a mortalidade específica de câncer prostático foi reduzida para os pacientes tratados com Core-THRM. Então, acho que o tratamento via calor também mata as células cancerígenas. O conceito dos dias de hoje para o Core-THRM é, na verdade, uma terapia minimamente invasiva, que dura de 5 a 15 minutos, é isenta de dor, um procedimento que pode substituir a cirurgia em muitos dos casos. É um tratamento que pode ser utilizado para pacientes de alto risco, que são mais idosos e mais frágeis. É uma alternativa para pacientes que já usam o medicamento anticoagulante. E você pode tratar pacientes independentemente do tamanho da próstata, não há limite superior do tamanho. Foi, portanto, aqui uma breve apresentação, uma descrição rápida que eu passei sobre o conceito do Core-THRM. E agora ouvirão falar mais dos dois catéteres que vêm aqui, o Schelin e o CoreFlow Soft, que podem ser usados em outras situações também. Foram aprovados, no caso, no Brasil. Obrigada. Então, agora vamos ao Dr. Siena e no final fechamos, então, com as perguntas e com a discussão. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vou falar sobre o catéter Schelin. Olha, esse é um dispositivo Schelin Catheter que permite a injeção intraprostática estéril de anestésicos ou outros fármacos. Pode ser utilizado para anestesia local, para terapia de vapor d'água, por exemplo, ou para fazer o lift uretral da próstata, ou em caso de grandes cirurgias que usam sedação, por exemplo, laser verde, ROLEP, TURP. Vem sendo usado em casos esporádicos. Nós também temos áreas de pesquisa futuras, por exemplo, tratar a prostatite. Isso pode ser feito, nós podemos administrar o anestésico e outros fármacos também no local. O catéter Schelin, então, tem essa configuração, nós temos 3 entradas, nós temos a porta de entrada, nós temos a válvula de insuflamento do balão, e na ponta aqui superior, nós temos uma flecha que indica aqui a saída para a drenagem, e a flecha indica aqui também a marcação linear, nós temos uma ponta curva, nós temos o balão que é padrão, e temos aqui 5 centímetros, mais ou menos, depois da introdução do balão. Aí temos a agulha, que é elevada a 30 graus, e ela tem a medição aqui, o comprimento de 4,5 centímetros, é uma agulha retrátil, e tem uma marcação cinza. Nós podemos ver essa marcação aqui na parte externa do catéter, para poder verificar, então, quanto do catéter já foi introduzido na próstata. Aqui nós temos, então, a realização da operação de anestesia local. Nós temos que seguir as rotas anatômicas. Nós sabemos que há feixes neurovasculares. Nós temos o aspecto posterolateral da próstata. Nós temos 62% das fibras nervosas que ficam, então, nessa região. E de 20% a 30% das fibras nervosas ficam aqui no aspecto anterolateral da próstata. Ou seja, boa parte da anestesia deve ser realizada no aspecto posterolateral. E de acordo, então, com esse protocolo, nós podemos injetar 7 mililitros às 4 horas, que é a localização, 7 milímetros às 8 horas,
E tudo isso, então, é administrado na parte mais profunda, 3 mililitros. E nós podemos, então, retirar um pouquinho o catéter e injetar mais 2 milímetros e 2 milímetros novamente. São 3, 2 e 2 ml, portanto. E no aspecto anterolateral, nós temos 10, na posição 10 a 11 horas, e podemos já administrar 3 milímetros. Veremos agora o vídeo do procedimento para ver como ele é realizado. É bastante simples. Aqui nós temos o catéter. Nós introduzimos o catéter, é um catéter padrão, nós insuflamos o balão para esvaziar a bexiga. Nós aqui usamos a porta do balão. Nós colocamos, então, o catéter contra o pescoço da bexiga, para saber que o balão está insuflado já no pescoço, no nível do pescoço da bexiga. E aí nós podemos, então, retirar a urina. E nós podemos fazer a administração de 20 ml de lidocaína, 1%, por exemplo. Usando, então, a flecha, como podem ver, nós sabemos que estamos injetando o anestésico no nível do lobo esquerdo, no aspecto posterolateral. Nós injetamos 3, depois 2 e 2 mililitros novamente. No lado esquerdo, como puderam ver ali na animação. E nós podemos, então, girar o catéter e aí colocá-lo contra o pescoço da bexiga e injetar novamente mais 7 mililitros de anestésico. 4 mais 3, retiramos o catéter e adicionamos mais 2 ml. E depois mais 2 ml novamente. Aí giramos mais uma vez o catéter e fazemos a injeção dos 3 mililitros anterolateralmente, em ambos os lados, como podem ver aqui na animação. 3 ml de um lado, aí giramos o catéter, colocamos contra o pescoço da bexiga. É importante fazer esse movimento para saber que o catéter está no local correto, aí nós fazemos a administração final dos 3 ml finais. Quando fizermos a anestesia local, podemos remover o catéter. E eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer. Esse é o procedimento do RES1. Então, vejam como é a aparência dentro do lúmen da próstata. Como vocês podem ver, não há sangramento real. Este paciente está totalmente desperto. Estamos injetando vapor de água a 104 graus Celsius, ou seja, bem quente. Mas o paciente não sente dor. Então, aqui nós temos o procedimento. O procedimento está sendo, o catéter Schelling está sendo usado desde 2005, mais de 13 mil casos com CORTERM. Sabemos que é um tratamento bastante indolor e foi possível encurtar o tratamento de termoterapia para 10 a 15 minutos. Então, desde 2022, o catéter Schelling foi introduzido na Europa para administração de lidocaína, para fazer terapia com vapor de água, lift uretral, prostático, ring laser. Estes são os artigos que já foram publicados. Schelling, 2002, que reportou menor uso de analgésicos e redução no tempo de tratamento durante a TUNT. Também redução do sangramento da próstata em 2004, sangramento perioperatório em 2009, redução da necessidade de analgésicos endovenosos, redução do tempo de tratamento. Depois, em 2021, um artigo falando de pesos de ressecção maiores,
caso de TURP. E em 2023, o nosso grupo publicou um artigo falando sobre o uso do catéter Schelling antes do tratamento com Rezum. Este foi o paper que publicamos sobre câncer de próstata e doença da próstata, mostrando a eficácia e a segurança e a eficácia do Rezum já foi bem descrita na literatura. Então, o que nós quisemos foi avaliar quais eram as vantagens e a viabilidade da anestesia intraprostática antes, usando o catéter Schelling. Então, foram 20 participantes do estudo, anestesia local e uso do catéter Schelling. Antes do procedimento, pedimos para os pacientes classificarem sua dor usando uma escala numérica de 0 a 10, 10 sendo a pior dor. Estes são os dados. 20 pacientes, idade média 67, 75 ml era o volume mediano da próstata. Mediano de tempo de tratamento foi de 3 minutos para anestesia local e 6 minutos para o tratamento Rezum. Todos os pacientes receberam alta 4 a 6 horas após o procedimento. Estes são os resultados, como vocês podem ver. A mediana de dor foi bem baixa, sendo a mais alta no momento da injeção de vapor de água, é claro. Em um caso, um paciente reportou uma pontuação de 6 nessa escala numérica da dor. Nesse caso, provavelmente foi uma superficialização da anestesia, porque nós tivemos um problema com o dispositivo Rezum e o procedimento acabou durando mais do que o esperado. Então, a anestesia não durou o tempo suficiente. Provavelmente foi esse o motivo. Concluindo, foi um tratamento minimamente invasivo, sem complicações perioperatórias, seja relacionado ao procedimento ou anestesia. Mediana de tempo de cateterização foi 7 dias, não houve caso de retenção urinária aguda ou infecção de trato urinário após 30 dias pós-operatório. E nós observamos que, após esse tratamento, os pacientes reportaram desconforto mínimo ou nenhum, tanto relacionado ao tratamento quanto ao catéter. Isso provavelmente devido ao efeito preentivo. E, claro, isso justifica ainda mais estudos, mas foi um relato importante, porque geralmente os pacientes que fazem o tratamento com esse método acabam tendo desconforto ou uma dor leve a moderada devido ao catéter, mas neste caso, essa dor reportada foi menor. Podemos também ver alguns feedbacks de outros colegas de Roma e de Modena. O primeiro caso é um caso de green laser, procedimento com green laser, usando a anestesia com catéter Schelling. Obrigado pela atenção. Dr. Schelling, por favor. Obrigado pelo convite para fazer esta apresentação sobre esta invenção. É um prazer estar aqui. E eu vou falar, então, sobre o procedimento TURP e como podemos bloquear a irrigação intraprostática e reduzir o sangramento e a perda de sangue durante o procedimento TURP. A ciência não é tão complexa, eu já estou usando isso com frequência há 13 anos, desde 2004. De 2004 a 2017, eu fiz muitos procedimentos, eu fiz várias centenas de casos com injeção de adrenalina, e a técnica que eu uso, eu injeto no lado direito da próstata 10 mililitros de bupivacaína e adrenalina às 11 horas e 8 horas. Depois eu tiro o catéter de Schelling
coloco o ressectoscópio e faço um procedimento TURP do lado direito. É uma técnica modificada. A técnica vocês conhecem bem. E depois da cirurgia do lado direito, eu removo o ressectoscópio, reintroduzo o catéter de Schelling, eu insuflo o balão até 40 ou 50 mililitros, para que ele não desça pela cavidade da ressecção, e eu injeto a 1 e 2 horas e às 4 horas, e depois eu volto com o ressectoscópio e faço a operação do lado esquerdo. Eu uso essa técnica para evitar o washout, o efeito do washout, se eu injeto dos dois lados. Então, essa é a forma como eu faço a cirurgia para evitar sangramento. Na minha experiência, como vocês podem ver aqui, eu fiz um estudo piloto, que foi publicado em 2009, com 11 casos comparando a adrenalina com 30 casos de controle. Então, aqui podemos ter uma ideia de como funcionou. A perda de sangue foi somente 1/3 quando usamos adrenalina, 1/3 do controle. E os mililitros perdidos na ressecção, o tempo de operação reduziu, os ml de sangue perdido também reduziram. Ou seja, depois de ver esses resultados, depois de se acostumar com o uso da adrenalina, você nem consegue pensar em fazer um TURP sem adrenalina, porque você não precisa coagular durante a sua ressecção. É como cortar queijo na mesa do café da manhã nos primeiros minutos. Você pode fazer rapidamente o procedimento, chegar até a cápsula rapidamente. Depois de 10 minutos, o sangramento vai voltando lentamente e você pode reconhecer facilmente coagular. A visibilidade é muito melhor. Quando os médicos jovens, eu gosto de instruir os médicos jovens. E quando eu estou instruindo os residentes, eles conseguem fazer mais tempo da cirurgia antes de eu ter que assumir, porque a visibilidade é muito melhor. E também o volume ressecado pode aumentar também. Este é um estudo randomizado que foi apresentado. Ainda não foi publicado. É do Dr. Stenmark, foi um estudo randomizado, multicêntrico, prospectivo, comparando os pacientes com o uso de adrenalina e sem o uso de adrenalina. Então, houve 12% menos perda de sangue e o volume ressecado também foi maior com o uso da adrenalina. Próximo slide. Agora eu vou falar sobre o stent flexível Core Flow. Ele trabalha como um catéter de Foley convencional, mas a diferença é que o luer é adaptado para injetar água no balão, fica na parte de fora do catéter. Vejam, em azul há uma ponta rosqueada da parte de fora do catéter. Se você liberar ali, você consegue desconectar a parte do catéter da parte do stent. Vejam que ali embaixo tem o stent ativado. Então, você pode fechar abaixo do stent. Vejam que tem uma mola ali também, próximo. É um stent temporário que pode ser usado por até 29 dias. As áreas de uso são várias.
É possível usar em casos de retenção aguda e também retenção urinária crônica para aliviar a obstrução. Imediatamente é possível alcançar uma micção normal espontânea. Também é possível usar após tratamentos ativos, no lugar dos catéteres de longa permanência, para reduzir o desconforto do paciente. Também é possível usar como ferramenta para diagnóstico, por exemplo, pacientes com doença neurológica, mal de Parkinson, histórico de AVC, pacientes com trauma de coluna, de medula ou cirurgia pélvica. Caso você tenha alguma suspeita de disfunção neurogênica, é possível fazer um teste com o stent. Eu já faço isso há muitos anos. Então, é possível usar em pacientes com retenção crônica. Você coloca o catéter e o stent ali dentro, você enche a bexiga lentamente, até que o paciente sinta a urgência de urinar. Então, você desconecta e ativa o stent, pede para o paciente se movimentar dentro da sala por 5 a 10 minutos com a bexiga cheia e com o stent ativado. E se o paciente permanecer continente, com a bexiga cheia, contando somente com o stent externo, isso quer dizer que você pode fazer cirurgia ou tratamento ativo sem risco de incontinência. Outra coisa que é possível fazer com os pacientes é possível usar o stent para verificar a função neuromuscular. Ou seja, se o paciente consegue ativar e urinar com o stent colocado, nesse caso o paciente pode fazer cirurgia ou tratamento ativo. Porque você sabe que os reflexos, ele tem o de ativação e relaxamento do esfíncter externo estão funcionando bem. Há 3 comprimentos diferentes desse stent. Na minha opinião, se o comprimento da próstata for de mais de 35 milímetros, mas menos de 40, eu uso o CoreFlow de 30. Entre 45 e 55, o comprimento da próstata entre 45 e 55, eu uso o CoreFlow de 40. E se o comprimento da próstata for de mais de 55 milímetros, eu uso o CoreFlow de 50. Próximo. É importante verificar o comprimento axial da próstata. Isso antes de escolher o stent. Ao comprimento do stent que você vai usar. Então, você coloca o catéter ali, insufla o balão, encaixa o balão ali no colo da bexiga, como você faria com a sonda de Foley. E, próximo slide. Aí você ativa o stent, remove a parte externa do catéter. Vejam que o stent está ocupando todo o comprimento da próstata e abrindo exatamente no esfíncter externo, fechando, que se fecha entre o fim do stent e a mola. Próximo. Se a função neuromuscular estiver intacta, o paciente consegue esvaziar a bexiga imediatamente com um bom fluxo. E aqui temos uma pequena animação que mostra como funciona.
é importante injetar mais do que 20 ml de anestésico para ter uma injeção indolor mesmo. Bom, essa alça azul, se você liberar, aí fica muito fácil fazer a retirada do catéter. Foi usado em alguns países para esse tipo de tratamento. Então, o paciente esvazia a bexiga com facilidade. Então, cortamos esse adaptador Luer, ele é retirado porque não é muito bom tê-lo pendurado nas calças. E o paciente pode esvaziar a bexiga da forma normal, porque a obstrução foi eliminada. Se você puxar a fita azul, você pode puxar o catéter para baixo para abrir o esfíncter externo. Você mantém, então, a fita azul puxada, e aí o esfíncter é aberto e você pode, então, conseguir fazer o esvaziamento de maneira fácil. A remoção do stent. Cortar, então, onde está marcado ali o nó, e o balão vai sair por si só. E ele pode ser removido facilmente. Podemos ver aqui o catéter, o seu funcionamento como um catéter plenamente inserido e o balão insuflado. Próximo. Você remove a parte externa, o esfíncter fechará, logo abaixo do stent. Temos ali, então, a bobina, mas você tem a fita azul que permanece ali pendurada para ser acionada. E se o paciente conseguir ter o esvaziamento, o controle normal, ele pode esvaziar a bexiga com a ajuda do stent, mas se a bexiga está fraca ou se é uma doença neurológica, eles podem fazer a autocateterização retrógrada. Aí o balão está deformado, ele desce, chega ao pescoço da bexiga e ao puxar e manter a fita azul puxada, você abre o esfíncter plenamente e consegue promover o esvaziamento. Então, o catéter pode ser usado dessa forma também. Próximo. Foi iniciado na Rússia em 2009. Um doutor que conheci, quando eu falava, então, dessa técnica em Moscou. E ele realizou um pequeno estudo, vejamos, com 19 pacientes com doenças neurogênicas. 8 dos pacientes tinham o aumento da próstata e 11 não tinham adenoma. Então, ele fez um teste do stent. Olha, nos pacientes sem a hiperplasia, 4 dos 8 pacientes tinham um aumento prostático e usaram, então, o auxílio do stent e fizeram um tour posteriormente. O teste do stent pode ajudá-la a decidir se vale a pena fazer o tratamento ativo ou não, né? Você faz o teste do stent para decidir se depois vai fazer o TURP ou não.
A conclusão foi que o teste do stent, ele é realizado de maneira fácil. Você pode utilizar com duas finalidades, para checar aí a capacidade, a competência do esfíncter externo. Se você tiver uma doença neurogênica, você pode verificar o controle neuromuscular da bexiga e da função. E as duas coisas juntas serão levadas em conta antes de decidir fazer um tratamento ativo. O teste pode ser realizado no consultório pelo médico em alguns minutos. É muito fácil, já fiz várias vezes. Há muito tempo, também realizei um estudo piloto retrospectivo sobre o uso do CoreFlow e o uso do tratamento CoreTherm. Eu tive 51 casos, são pacientes consecutivos que atendi e eu inseri o stent em vez do catéter permanente, 3 a 4 semanas depois do tratamento ativo por micro-ondas. E eu primeiro lavei o catéter até que o refluxo estivesse isento de sangue. Esperei a coagulação, o tempo de coagulação. Não ativei o stent antes de 15 minutos. Aí eu enchi a bexiga com soro fisiológico, separei a parte traseira, o paciente fez um teste de esvaziamento, e aí eu pude checar a continência, e o paciente então tinha que miccionar, e se o paciente fosse continente, se pudesse então esvaziar espontaneamente, nós poderíamos deixar o stent em vez de deixar o catéter permanente. O resultado foi o seguinte: eu tive que retirar o dispositivo em um de 51 pacientes. Houve algum tipo de oclusão de fechamento. E, na verdade, teve 0 de infecção urinária e apenas um paciente teve uma cultura positiva depois da extração do stent. A conclusão é que o dispositivo pode ser, sim, utilizado em vez do catéter permanente, depois do tratamento ativo, né? Na minha experiência, os pacientes ficaram satisfeitos, tiveram pouquíssimo desconforto quando comparamos ao catéter permanente. E o risco de infecção urinária é muito baixo, porque o paciente fica lavando a uretra repetidamente, de maneira natural, e isso impede a infecção do trato urinário. Próximo. Resumindo, nós podemos usar o stent em retenção aguda ou crônica, nós podemos usar pós-tratamentos ativos, no caso da hiperplasia benigna, por exemplo, e podemos usar, então, o stent test, para verificar a continência e a capacidade de esvaziamento e a função neuromuscular antes de decidir fazer um tratamento ativo. Em alguns casos, se o paciente tem que utilizar a autocateterização, nós podemos usar o stent, em vez de usar a cateterização. Nós podemos usar aquele mecanismo da fita azul todas as vezes que a bexiga precisa ser esvaziada. Muitos pacientes já experimentaram, funciona e preferem. O catéter permanente, você tem que ter uma funcionalidade física e mental muito boa para lidar com o stent e a autocateterização. Na minha experiência, é isso que eu digo.
Muito obrigado. Obrigado pela excelente apresentação. Excelentes apresentações, são completas. E temos aqui perguntas. Primeiro sobre o Core Therm. Os urologistas no Brasil estão animados com essa nova técnica. Uma pergunta à empresa para o Gorn. Pergunta sobre o custo. Qual o custo na Europa quando comparamos com outras técnicas, por exemplo, Rezum contra Core Therm. Qual seria a comparação de custo? Poderia falar um pouquinho sobre o custo? Não o custo absoluto, né? Mas comparando com as outras técnicas, por gentileza. E se podemos esperar, então, ter essa tecnologia disponível no Brasil no futuro? O custo é semelhante, ele é um pouquinho mais barato aqui na Europa. O tratamento, 1.500 euros, levando-se em conta os materiais. Com relação ao registro no Brasil, é isso que buscamos fazer. Mas eu presumo que levará algum tempo até que tenhamos o registro. Então, agora o Gadali que vai responder a pergunta. O custo da terapia, o custo do tratamento é sempre bastante diferente quando comparamos o Brasil e a Europa, por conta das taxas de importação, os impostos, né? Mas uma comparação aqui já foi feita, não é? Eu acho que neste ano estaremos bastante ocupados na Europa, né? Disseminando o Core Therm, o uso do Core Therm, e o registro da Anvisa, sim, levará algum tempo. Mas vai depender dos líderes de opinião, como você. Se você vê um papel para o dispositivo, se olhar os dados, estiver convencido, e se você achar que nós devemos sim atuar no Brasil, que há um número suficiente de pacientes, se há interesse real, eu tenho certeza que todos irão fazer o seu máximo para estarem disponíveis e para atender a comunidade brasileira. Que bom. Para o Dr. Schelling e para o Dr. Siena, de novo, comparando o Rezum com o Core Therm, mas agora no aspecto clínico. O pós-operatório. Quais são os sintomas quando comparamos, então, cada um dos procedimentos? Com relação aí aos sintomas do paciente, tempo de cateterização. Quando você compara, e também compare, por gentileza, a eficácia de ambos tratamentos minimamente invasivos. Dr. Siena, Dr. Schelling, pode responder, por gentileza, falando um pouquinho sobre isso? Bom, nós temos experiência com o Core Therm, não temos com o Rezum, então não posso comparar. Mas eu sou o inventor do conceito Core Therm. Todos os desdobramentos que surgiram, então, partiram da minha ideia inicial, do conceito inicial. É funcional, é estável, é confiável, é indolor, é um procedimento ambulatorial. O paciente pode dirigir de volta para casa depois do tratamento, não há sedativos que são utilizados, nem medicamentos para dor, analgésicos, nada disso é utilizado. E se você tem idade e precisar, então, de um catéter, ou tiver um catéter inserido antes do tratamento, olha, muitas pessoas não se importam com isso. Mas no paciente mais jovem, ele tem aí o esvaziamento espontâneo antes do tratamento. Nós podemos colocar um catéter residente, permanente, 3 a 4 semanas depois, usar o Core Therm. Mas os pacientes têm que esvaziar à noite, 3, 4, 5 vezes, não conseguem dormir com o catéter. Então, em muitos casos, não é ruim para o paciente, não. Se você explicar a situação e explicar que
a bexiga tem que retomar a sua função com a ajuda do catéter. E o resultado será muito bom e você irá retomar a função da bexiga quando remover o catéter, rapidamente. Às vezes colocamos o CoreFlow Stent, né, para pacientes que têm muito desconforto no período pós-tratamento. O que eu gostaria de destacar é que podemos tratar as próstatas bem grandes. A cirurgia de enucleação, ela é cara, é uma cirurgia longa, não é tão segura também. E quando comparamos, é muito mais barato fazer um CoreTherm numa próstata grande, em vez de fazer uma cirurgia no hospital. Cirurgia robótica, o que quer que tenham à disposição aí. Doutor Siena, poderia agregar alguns comentários, por favor, com relação a esse método, os dois métodos? Os tratamentos minimamente invasivos vieram para ficar. Desde 2007, 2008, analisando o número de TURPs, quando comparamos com a cirurgia minimamente invasiva, chamava de MIST, né? O número de TURP está caindo e o número de MIS está subindo, que são as minimamente invasivas. As novas técnicas, portanto, vieram para ficar. Em números, nós temos que avaliar vários fatores que incluem custo do procedimento, como o Gordon disse. O custo é um parâmetro importante, sim, para o sistema de assistência médica, o sistema de saúde, para os clínicos em geral. O conjunto de habilidades, ou seja, o que temos à disposição nas nossas clínicas. Nós temos que comparar procedimentos que são semelhantes, não há estudos comparativos, comparando MIS com outros procedimentos, não houve estudo clínico randomizado que seja confiável. No caso do Rezum, há um estudo piloto do Dr. McVeary, que é um estudo clínico randomizado com o Brasil e o tratamento sham, que é a cistoscopia. Mas o grupo sham, na verdade, se transformou o braço de tratamento depois de 3 meses. Então, não é um estudo randomizado controlado, por assim dizer, mesmo um RCT. Avaliando os dados, os resultados são bem semelhantes. Nós temos o CoreTherm, que tem um histórico mais longo quando comparado ao Rezum, e oferece um tratamento semelhante. O custo é diferente. Ouvi aqui o custo do CoreTherm, ele é mais barato para o sistema de saúde. E a pergunta foi sobre o efeito colateral também? Foi isso? Houve uma pergunta sobre efeitos colaterais e eficácia, né? Sim, sim. Olha, efeitos colaterais normalmente são brandos a moderados, são sintomas irritativos. Cistite, sintomas parecidos com a cistite. E, no caso do Rezum, nós temos 30% dos pacientes que têm cistite depois do procedimento. E esse efeito colateral desaparece nas 3 a 4 primeiras semanas. O que estamos tentando fazer agora, mediante o uso do catéter Schelin, é injetar cortisona, uma alta dose de cortisona e a dexametasona antes do tratamento, para fazer um coquetel de mipavacaína ou lidocaína mais o cortisol, mais a cortisona, para reduzir os efeitos colaterais. Reduzir a irritação das glândulas. Há um artigo interessante sobre o custo.
que foi publicado por UKR. E eles avaliaram basicamente o IPSS. Acho que posso mostrar um slide aqui, se eu puder compartilhar. Aí vai lhes dar uma ideia. Se conseguirem enxergar aqui na imagem, na parte de baixo, a respeito dos custos. Nesse artigo, eles compararam várias técnicas, de acordo com o score IPSS. E aqui nós temos o custo do procedimento. O melhor procedimento tem que estar aqui mais à direita, na parte inferior. Aqui embaixo é mais barato, e quanto mais à direita, melhor o resultado, porque ele é mais efetivo. Podemos ver, então, o tratamento combinado, farmacológico, com genéricos também, são basicamente caros e tem um IPSS há 2 anos que tem um desempenho inferior quando nós comparamos com outros tratamentos ativos. Falando, portanto, de tratamentos minimamente invasivos, como o Rezum ou o Corterm, nós temos que compará-los com o tratamento farmacológico. Se o custo do fármaco, especialmente os fármacos de marca, né? Se nós compararmos, então, isso ao tratamento minimamente invasivo, nem tem comparação, porque é mais barato usar, por exemplo, o Corterm e é mais efetivo em termos de resolução do IPSS. Então, a proporção de pacientes que temos que ter como alvo são os pacientes que já usam terapia. Tem algumas perguntas de urologistas brasileiros sobre o uso do catéter de Schelling para biópsias da próstata. Poderia fazer alguns comentários, doutor? Eu acho que há pouca experiência com biópsias. Eu acho que, teoricamente, você tem uma suspeita de câncer, a imagem da ressonância com BIRADS 3, 4 e 5, e se você quiser usar uma técnica de fusão para focalizar melhor a imagem da ressonância para encontrar a parte da próstata com suspeita, se você injetar fluido dentro da próstata com anestesia local, eu acho que isso poderia dificultar a visualização do local onde há suspeita de câncer na próstata. Agora, se você quiser fazer uma biópsia randomizada, nesse caso, dá para fazer esse tipo de anestesia. Eu acho que poderia ajudar. Dr. Schelling, qual é a melhor forma de verificar qual o comprimento correto do stent core flow? É por ultrassom transetal? Sim. Mas é possível usar outros métodos, como ressonância, etc.? Sim, é isso que eu faço, porque eu uso a ressonância em alguns casos, mas a imagem da ressonância não é tão confiável. É mais confiável fazer ultrassom transetal. Você olha o plano sagital e mede o comprimento axial da próstata no plano sagital. Essa é a melhor forma de fazer. Em muitos casos, é possível medir o comprimento na imagem da ressonância, mas você precisa calcular de trás para frente para conseguir estimar. Porque a largura e o comprimento são quase iguais. E a altura da próstata seria 60% da largura, ou seja, você consegue fazer um cálculo retrógrado para estimar
comprimento. Se for uma próstata muito grande, eu acho que nesse caso não há problema. Aí você usa o stent de 50. Agora, se for uma próstata pequena, nesse caso, eu acho que a ressonância é suficiente. Eu acho que essa é a forma de fazer a medição. Já são 8 horas aqui. Eu acho que temos tempo para uma última pergunta, porque aí já é mais de meia-noite, certo, doutor? Então, a última pergunta. Para a autocateterização, o autocateterismo é usado da mesma forma que usamos para obstrução? Ou tem algum truque para conseguir medir para o uso do autocateterismo em pacientes neurogênicos? Ou é a mesma coisa do que quando usamos para obstrução? É a mesma coisa. Certo, muito bem. Então, gostaria de agradecer a todos. Alguém tem algum comentário? Alguém da empresa? Algum colega? Alguma pergunta? Caso contrário, acho que podemos encerrar a reunião. Com certeza. Doutor, muito obrigado por moderar esta sessão. Eu acho que foi uma sessão muito produtiva, uma boa troca. Uma boa troca. E eu realmente vejo que tanto o CoreFlow quanto o catéter de Schelling serão boas opções, ainda vão ser mais avaliadas, mas serão boas opções. Muito obrigada aos apresentadores, obrigada aos moderadores e a todos do público que participaram e demonstraram seu interesse e nos dedicaram sua atenção. Doutor André, muito obrigado pelo trabalho, obrigado por mediar nossa conversa, nosso encontro, que foi, assim, super prazeroso. Foi bem esclarecedor, teve dúvidas até, assim, que o senhor explanou de uma forma bem cordial e direta. Sabemos que as técnicas cirúrgicas e processos aqui no Brasil funcionam um pouco diferente do que na Europa. O material, o Carterm, ele está sendo negociado, sim, com o pessoal da Prochland. Infelizmente, nós sofremos com a burocracia da Anvisa e da Receita, né? O senhor sabe como que funciona aqui. O processo de liberação do registro é em torno de 3 anos, porque conduz um certo tipo de energia elétrica, então demora um pouco esse processo, mas já está em negociação. Os demais produtos, eles hoje já se encontram com registro Anvisa e disponível no mercado, inclusive para testes do material. O pessoal da Prochland vai estar com a gente aqui na Jornada Paulista na próxima semana. Quem vai estar com a gente vai ser o Svecker e o Goran. E nós já temos alguns procedimentos agendados para aí confirmar na prática o que o material se propõe, se ele entrega realmente. O foco desses 2 produtos é a qualidade do paciente com hiperplasia benigna prostática, doutor. Agradeço muito pela sua atenção, pelo trabalho que a gente vai iniciar e a gente vai se falar muitas vezes. Svecker, sempre é um prazer enorme falar contigo, meu amigo. Agradeço muito mesmo, doutor Schelling, ao Goran e ao doutor Siena pelo tempo. É importante lembrar, né, gente, fuso horário, vocês estão aí, já acredito que é mais que 1h, e estão fortes aqui com a gente nesse evento. Gratidão realmente, muito obrigada. Até.